o mundo vai ser muito pior se você não fizer o que você sabe que deveria ser feito, sabe? Pode acelerar no ar mais uma edição do melhor podcast para empresários, para donos de pequenas e médias empresas no Brasil. E eu estou aqui hoje com um dos caras mais acelerados do Brasil, principalmente se a gente considerar a idade dele. Nada mais, nada menos do que Davi Braga, esse empreendedor serial. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Você sabe que eu gosto muito de você. Há muito tempo, não é de hoje. Obrigado, Fui amigo. lá no acelerador, aprendi muito com você, então passei a te admirar ainda mais quando você me deu mais dinheiro. Então foi muito bom. Top, é isso. Quando a gente gera valor para as pessoas, elas devolvem valor e tudo mais, né? Com Eu tava, certeza, antes cara. do nosso começo aqui do podcast, tava pegando uma consultoria, que você Que tem uma nada, que nada. pegando uma consultoria com você tem uma mente tão inovadora, você olha para os detalhes, você traz contribuições, isso é muito legal. Acho que meu valor principal é a disrupção em tudo que eu faço na vida, velho. É pensar em métodos não ortodoxos de crescimento, maneiras novas de fazer o que já é feito. E para mim é muito fácil pensar em inovação, porque eu já nasci nesse novo mundo, nesse mundo inovador, nesse mundo novo. Então eu não tenho que me esforçar para pensar em novas ideias. Já é natural para mim, porque eu já estou submerso em um mundo de novas ideias. Então, para mim, blockchain, disrupção, inovação, toda essa parada nova é muito natural. E é muito massa você comentar isso, porque muitos empresários eles têm que desaprender para depois aprender. E é muito mais desafiador. Eu, por exemplo, uma vez numa viagem para a Europa, eu fui dirigir um Tesla elétrico. E, cara, para mim foi um sofrimento danado, porque a lógica do carro é diferente, não tem câmbio, né? Então você se perde. Então, desaprender, às vezes, é muito mais difícil que aprender. E envolve realmente uma renúncia de ego, né? Uma renúncia de status quo, né? Uma coragem para enfrentar um novo. E você com seus 20 anos, né, gente? Davi Braga, olha, 20 anos de idade, quanta história. 8 né? anos de experiência empreendendo. É Pois muito doido, cara. Você começou com uns 12, né? Davi, se apresenta brevemente aí. Vamos lá. Né? Você com 20 anos, tantas conquistas, deixa a galera te conhecer. Então, sou o Davi Braga, como o Marcos falou. Hoje eu tenho 20 anos, comecei a empreender aos 12, tive uma ideia de negócio aos 12 anos. Mas muita gente pergunta, Davi, você começou a empreender de fato aos 12? Não. Antes disso, eu já vendia chiclete, já vendia cupcakes, já vendia material escolar, já vendia várias coisas no colégio. E eu vim juntando uma graninha, só que foi aos 12 que eu tive uma percepção de que eu era empreendedor de fato e eu entendi o que era empreender. Que era basicamente você resolver problemas de outras pessoas e você olhar para onde estava todo mundo olhando e enxergar coisas diferentes. Foi naquele momento que a ficha caiu e, cara, se o empreendedor resolve problemas, eu virei uma antena parabólica de problema. E foi nesse dia que eu criei o método que eu uso até hoje. Você pega uma folha de papel, é simples, você faz um risco no meio, de um lado problema, do outro solução. Então, toda hora que eu via um problema, eu começava a buscar encontrar uma solução para aquele problema. Foi assim que eu treinei a minha mente. E aí eu tinha um caderninho, escrevi umas 20 ideias, 20 problemas e 20 soluções que eu poderia fazer. E um deles foi quando eu fui comprar material escolar e eu odiei aquela experiência. Era chato, demorado, não tinha todos os produtos. Eu pensei, cara, e se pudesse ser mais fácil, mais simples, mais diferente? E foi aí que eu tive a ideia da Lixit, a startup que eu fundei aos 12 e começou a operar de fato com 13 anos de idade. Imagina um moleque de 13 anos de idade que tinha um negócio funcionando. Aí a galera pode perguntar, mas como foi que isso funcionou? No começo não tinha equipe, não tinha processo, não tinha ferramenta, não tinha sistema, não tinha nada. Eu fiz o que a gente chama, o que eu soube hoje, que chamava de MVP Concierge. Então, a galera entrava lá, colocava cidade, escola e série, e quando eu recebia aquele pedido, eu ia até a escola, eu pegava a lista, ia até a loja, comprava todos os produtos, ia entregar na casa do consumidor e ficava com o spread, ficava com a diferença daquela venda. Uhum. Foi assim que eu comecei a ter essa minha jornada de empreendedora. E com essa grana eu comecei a melhorar cada vez mais o processo, desenvolvi uma empresa e com 15 anos eu fui no Shark Tank Brasil e depois do Shark, com aquela mídia que eu recebi, a Lixit foi para 57 cidades no Brasil. Meu negócio começou a estourar, começou a bombar. Eu acho que eu só fui entender que eu era empreendedor, já sabia, mas só fui entender que eu estava criando uma empresa, de fato, lá para os meus 14, 15 anos de idade, quando eu abri o CNPJ e comecei a pagar imposto. Porque até lá, eu estava brincando de empreender. Estava sendo uma coisa muito leve, muito divertida. E eu acho que a maturidade, ela vem com conhecimento direcionado específico em alguma área específica de trabalho. Com tempo, com empenho, com esforço e com intensidade. E foi isso que eu tive. Dos 12 anos até os 18 anos, eu fiquei tocando uma empresa. Uma experiência que um jovem da minha idade normalmente não tem. Com 18 anos, eu vendi essa empresa. E logo depois eu fundei outra.
Aí, nesse meio do caminho, eu fiz centenas de outras coisas. Comecei a tocar minha marca como empresa. Fui no Shark Tank, fui no TED. Olha que doido. Eu fui o mais novo a fazer uma empresa e aí na mídia falar sobre isso. Eu fui o mais novo a participar do Shark Tank. Eu fui o mais novo a a lançar um livro sobre empreendedorismo jovem no Brasil. Eu fui o mais novo a vender uma empresa. Então, eu fui o mais novo fazendo várias coisas. Você não foi o mais novo na lista do Forbes Eu Under 30? fui o mais novo na lista do Forbes Under 30. Eu fui o mais novo, muita coisa que eu fiz, cara. Então, meio que eu abri... Você é o mais novo no Pode Acelerar. Sou o mais olha novo aí, ó. no Mais um título aí pro seu track record. Eu vou colocar na minha bio, Sou cara, do Instagram. Sou o cara mais novo que fui no Pode Acelerar do Marcos Marques, hein? Então, Show cara, de bola. pra mim é muito massa Parabéns, isso, irmão, ser o mais parabéns. novo nessas coisas. Mas não é sobre mim, foda-se eu. É sobre a oportunidade que eu tô gerando para outros jovens, para eles fazerem o que eles querem de fato fazer, sem se prenderem à idade. Porque se eu fosse pensar, cara, será que eu estou na idade de começar a empreender? Eu não tava. Eu tava errado, a galera tá certa. Mas do mesmo jeito que a gente tem que respeitar a galera que toma a decisão desde cedo de começar a empreender, de começar a trabalhar, eu também acho que a gente deve respeitar quem toma a decisão de esperar mais um pouquinho de tempo. É baseado no que a pessoa quer e se for natural para ela, cara, vai em frente, mergulha a cabeça e faz acontecer. Você sabe? falou uma coisa muito importante que eu trago como provocação para os empresários. Você falou assim, foda-se, não é sobre mim, é sobre outros jovens que eu quero inspirar. E eu falo para os empresários, a sua empresa não é somente sobre você, é sobre sua família, seus clientes, o seu bairro, a sua cidade, a sua sociedade, o seu país. Quando você está performando bem na sua empresa, além de estar puxando os seus números para cima, você está inspirando outras empresas a terem bons números também. Então, é uma espiral positiva surreal. E quando você toma consciência disso, você percebe que você tem um papel maior no mundo. Isso te traz mais responsabilidade. Quanto maior o teu sentimento de responsabilidade, maior será a sua disciplina. E quanto maior a sua disciplina, mais você vai ter força para suportar a dor do processo, para construir tudo que você quer construir. Então, esse sentimento, sabe, de você ter um significado sobre as coisas, faz muita diferença. Algumas pessoas chamam de missão, outras de propósito, outras de dom, de talento. Para mim, a palavra não importa. O que importa é você sentir dentro do coração que você está a serviço de algo maior. Nos primeiros anos que eu comecei a empreender com o meu pai, né? Você já deu palestra lá no palco do Desperte Seu Poder. A gente se encontrou lá em Harvard, no Brasil Conference. Verdade. Temos uma caminhada juntos aí, né, Davi? Conheceu um tempinho. Os primeiros anos que eu comecei a empreender com meu pai, né? José Roberto Marques, muitos conhecem a minha história, outros não, mas eu comecei o IBC com meu pai lá por volta de 2007. Algumas vezes meu pai falava para mim, ele falava assim, filho, nosso negócio vai dar certo, porque tem um motivo, sabe? Tem uma força maior, tem uma causa. E meu pai me falava aquilo e eu falava, maior baboseira, maior buchitagem. Entrava no ouvido e saía no outro. Porque nos primeiros anos da minha jornada empreendedora, meu objetivo era dinheiro. Eu queria ficar milionário. E tá tudo certo, né? Não vamos jogar também. Não, porque na consciência que você tinha, aquilo ali era o que você precisava, o que você achava que você precisava. Não é errado, só não é o mais eficiente. Porque a partir do momento que eu comecei a acreditar no que o meu pai semeava em mim, que olha, a gente faz isso por algo maior, eu comecei a fazer muito mais dinheiro. Por quê? Porque eu evitava distrações, eu focava no jogo de gente grande, no jogo de impactar o mundo, né? No jogo de servir com a minha história como exemplo para minha família, para outras pessoas. Isso faz toda a diferença, né? Total. Davi, fala pra gente assim, cara, como tão novo você entrou nessa trilha de empreendedorismo, é um cara inovador, um cara, sabe, que faz acontecer, dá uma desconstruída na mentalidade, ou no jeito, ou na atitude da Davi Braga, porque independente da idade de quem está nos ouvindo ou nos assistindo agora, é muito foda o seu histórico de resultados frente à sua idade, né? Então, eu quero aprender, cara, me dá um pouco desse DNA aí. Eu dou, mas antes, queria dizer o seguinte, que quando você tem uma causa, quando você tem um motivo muito claro, você não tolera o medíocre, nem para você e nem para as pessoas que estão perto de você. Boa. O que rola é o seguinte, para mim, motivação é motivo que leva à ação. E quem tem um motivo muito claro, e o motivo é simplesmente um motivo, pode ser um motivo egoísta, ou um motivo simples, um motivo raso, um motivo leve, esse cara ele não tolera essa dor de crescimento, como você está falando. Quando você tem um comprometimento só com você se permite, às vezes, dar uma falhada, dar uma fraquejada.
Quando o teu comprometimento é além de você e tá com outras pessoas e você coloca nas tuas costas a responsabilidade de estar provocando uma mudança ou transformação para as outras pessoas, você está comprometido com outras pessoas. Então, a chance de você conseguir ter um nível de empenho, um nível de trabalho muito maior, e a chance de você conseguir não fraquejar na primeira dificuldade que surgir na sua frente é muito maior do que se você simplesmente tem um objetivo egoísta, um objetivo monetário, um objetivo somente financeiro. Parece muito clichê quando a gente bate papo de que, hoje, para mim, de verdade, o dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito. Meu foco está em gerar valor para as pessoas. E quando eu entendi isso, eu comecei a focar literalmente em gerar valor, parece que o dinheiro veio correndo atrás de mim. Quando eu parei de correr atrás do dinheiro, foquei em gerar valor na vida das pessoas, a percepção de valor delas aumentou demais, consequentemente a quantidade de grana que ela está disposta a pagar para mim aumentou demais, consequentemente a quantidade de pessoas que recomendavam o meu trabalho para outras pessoas aumentou demais, consequentemente eu comecei a ganhar muito mais grana do que eu ganharia se eu estivesse focando simplesmente em grana, simplesmente em vender aquela parada. Então meu jogo virou, eu fui para outro nível e graças a Deus eu entendi isso desde muito novo. E aí entra na parada que você me perguntou. Que foi o quê mesmo? Qual é a atitude, qual é a mentalidade, né? Qual que é o mindset por trás do Davi para realizações tão incríveis com tão pouca idade, né? Tipo, dá uma dissecada, faz uma decomposição aí de Davi Braga, talvez com pilares, princípios, ou enfim, o que fizer sentido, porque eu quero pegar um pouco desse DNA aí e conquistar muito num curto espaço de tempo, e talvez o que simboliza muito você é que, assim, você tá num estágio diferente da sua idade biológica, né? Você disruptou a sua idade biológica. Então, isso é muito surreal. Então, mesmo para mim ou para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Se eu conseguisse antecipar a sabedoria, a maturidade que eu vou ter aos 50, aos 60, hoje aos 33, caraca, isso seria surreal, né? Cara, para mim é simples. No começo eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas depois eu fui entender. Eu não era apaixonado pela Elixit. Na verdade, eu nunca fui. Elixit é a empresa que eu criei com 13. Quem, em plena consciência, é apaixonado por você vender lápis, caneta, tesoura e caderno? Eu não era. Mas eu era apaixonado pelo processo. Eu era apaixonado pelas habilidades que eu colocava para jogo para transformar aquilo em realidade. E no fundo, eu sabia muito bem que aquela experiência, ela iria me deixar cada vez mais pronto para enfrentar desafios cada vez maiores. A Elixit, não existe nada mais desafiante na vida do que você empreender. E foi justamente depois da Elixit que eu criei um conceito chamado negócios pontes, ou experiências pontes, que são vivências que você tem durante um curto período de tempo, mas que são extremamente... a gente tem aquela parada, até que você falou no acelerador, eu vi no processo Landmark, não sei se eu ouvi falar. Tem o que a gente não sabe e o lado que a gente não sabe que a gente sabe. E como é que a gente vai descobrir as coisas que a gente não sabe e as coisas que a gente não sabe que sabe? Somente testando. E foi isso que eu fiz. Desde muito novo, eu decidi testar, eu decidi ousar. E eu também entendi que o nosso potencial é como um músculo. E quanto mais situações desafiantes a gente vive, mais esse músculo cresce. E mais você tem condições de aguentar pesos cada vez maiores. Eu também entendi que existe uma coisa chamada exponencialidade do conhecimento. Exponencialidade do conhecimento é que a nossa vida é sempre conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento. Você não enxerga o mundo do jeito que ele é, você enxerga o mundo do jeito que você é. E quando você escuta alguma coisa que eu estou falando e você adquire um conhecimento, você vai interpretar o mundo a partir desse conhecimento que você adquiriu nesse momento. Ou seja, quanto mais intensidade eu consigo colocar em aprender e amadurecer, em desenvolver, em evoluir, mais rápido isso vai acontecer. Porque esse processo de conhecimento ele é exponencial. Então, quanto mais eu sei, mais eu vou saber. E tem uma característica da neurociência que é muito doida. Que quando você gosta de um assunto, você tende a aprender muito mais sobre esse assunto do que você aprenderia se você não gostasse. Por que você está falando desse bando de coisa, Davi? Porque eu entendi um princípio, um conceito, que é o seguinte. Eu foquei em aprender cada vez mais aquilo que eu gostava naturalmente falando. Que era vender, que era me comunicar, que era criar negócios, que era resolver problemas, que era ganhar dinheiro. Eu entendi que na escola eles me diziam que eu deveria ser bom em algumas coisas as quais eu não era. Só que para mim não fazia o mínimo sentido eu querer ser bom no que eu não sou. Eu quero ser bom no que eu já sou naturalmente bom. E eu quero me tornar cada vez melhor nesse assunto específico. Então foi aí que eu foquei. Vou aprofundar e vou me desenvolver nessas coisas as quais eu sou naturalmente bom. Porque o resto eu terceirizo. Se você se respeita... Teve gente que chegou pra mim... Até um papo que eu tive com meu pai, uma treta com ele uma vez... Foi que eu precisava de alguém para tocar a parte da gestão financeira da minha empresa. Ele falou, Davi, você está muito no começo. Por que você não simplesmente pega e faz você?
Aí eu falei, pai, porque eu respeito o meu tempo. E o tempo que ia demorar para que eu aprendesse essa habilidade, para mim, já fazia muito mais sentido contratar alguém para fazer, porque aí eu vou estar remunerando alguém por fazer alguma coisa a qual ela já é naturalmente boa fazendo. Então, na minha vida, eu coloquei na minha cabeça que eu não quero fazer nada a qual eu não tenho a capacidade de me tornar o melhor fazendo aquela coisa. Coloquei na minha cabeça, eu sou bom, naturalmente bom fazendo, vou fazer e vou aprender cada vez mais. Não sou, não quero fazer e não faz o mínimo sentido para mim. E aí eu fui descobrir o que é que eu gostava de fazer, porque aí que entra a parada do motivo, a parada do significado, a parada da causa. Porque se for falso, nem você vai se convencer disso. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser alguma parada que de fato bate no teu coração, que de fato faz sentido para você. E não é papo de marketing, não é papo de um plano de branding que uma consultoria vai, escreve e dá para você. É algo que de fato impacta o teu coração. E esses negócios pontes, eles te permitem justamente isso. Uma noção cada vez mais clara do que você de fato gosta de fazer, do que você de fato sabe fazer, e uma noção cada vez mais clara do que você é bom fazendo. Então, no teu caso, o IBC foi justamente um negócio ponte. Um negócio ponte. Se você não tivesse vivido aquela experiência no IBC, hoje você não teria o acelerador empresarial. Total. E eu amo essa experiência porque eu passei 16 anos aproximadamente da minha vida empreendendo, lidando com processo, pessoas, gestão, banco, fornecedor, demissão, sem nunca ter a pretensão de abrir a minha boca para ensinar outros empresários. Então, até eu tenho orgulho de dizer que boa parte do meu patrimônio foi feita antes de eu ensinar empresários. Então, eu fiquei no campo de batalha, em skin in the game, muitos anos antes de começar a ensinar. E hoje ainda estou no acelerador, tem participação, a somatória das empresas dá mais de 800 colaboradores. Então, eu estou no dia a dia, no campo de batalha, tomando decisões. Né? E o meu ecossistema de negócio está crescendo cada vez mais. Por isso que a tendência é eu cada vez mais entregar meu palco para outras pessoas também. Porque não tem como eu ficar cada vez mais no palco. Eu vou ficar cada vez menos no palco. Porque o meu DNA é de construtor. Porque eu vejo o empresário como um construtor. Ele constrói negócios. E você só constrói negócios quando você edifica pessoas. Na verdade, a gente não constrói a empresa. A gente constrói o time e o time constrói a empresa. Né? Eu peguei aqui 3 pontos que você trouxe que eu quero comentar, Davi. O primeiro é o seguinte, você falou do conhecimento de uma forma tão interessante que eu criei uma analogia aqui na minha cabeça. Cara, o conhecimento é como se fosse... É como se na vida a gente estivesse jogando um RPG, sabe? Perfeito. Um game online. E é o exemplo que eu uso. E o conhecimento são armaduras, armas, superpoderes que você vai incorporando que te dão a capacidade para você lidar melhor com os desafios. Perfeito. Então, toda vez que você aprende algo novo de verdade, e nós não aprendemos quando ouvimos, nós aprendemos quando aplicamos. É muito importante, você empreendedor, não seja obeso de informação e raquítico de execução. Você não aprende quando ouve, você aprende quando aplica. Portanto, implemente aquilo que você ouve. De fato, vai lá e coloca em prática, compartilha com o seu time, gera uma ação, faz uma reunião, bota para rodar. Se você não chutar a bola, a sua habilidade de chutar não melhora. Não melhora. E está cheio de empreendedores obesos de informação e raquíticos de execução. Sabe naquele que sabe aquele que executa. Faz. Portanto, vai lá e faz. Total. Então, Marquinhos, tem uma parada muito massa. Eu fiz essa alusão aqui do RPG. Muito foda, Você foi falando, eu fui imaginando o Marcos pegando escudo. Cada imersão, cada mentoria, cada podcast. Você foi pegando uma habilidade, uma parada. Eu tô incorporando ser um agregador de habilidades. Isso, muito massa, E, cara, sobre essa parada da execução... A neurociência, ele explica, eu curto muito neurociência. Ela explica que quando você não prova para tua própria mente de que alguma coisa é importante, a tua própria mente ela vai jogar aquela informação no limbo da memória de curto prazo. Boa. E memória de curto prazo vai ser jogada imediatamente, assim que possível for, no próximo ciclo cerebral, ou seja, você vai dormir. Quando você acordar, você não lembra mais. E como é que você faz para manter aquela informação lá dentro? 2 maneiras. Você ancora em alguma coisa que já está ancorado lá dentro, ou seja, você conecta essa informação com alguma coisa que você já conhece, que você já sabe, que já faz parte da tua cadeia de conhecimentos, ou a segunda pegada. A segunda pegada é você aplicar, você começar a executar. Só tem esses 2 caminhos para você transformar aquilo e provar para tua própria mente de que aquilo ali é de fato importante para você. Legal. Como é que eu provo para mim mesmo, essa parada do RPG que você falou, como é que eu provo para mim mesmo que nosso conhecimento é exponencial? Só um disclaimer, gente, RPG é um jogo online que você tem uma vida virtual e você vai colecionando roupas, armas, itens, tá? Vai lá, Gabi. O Mario Bros. Eu uso muito o exemplo do Mario Bros. Porque quando você tá na fase 1 do Mario Bros,
Você não sabe o que te mata, você não sabe quais são os tubos que você pode entrar, você não sabe quais são os seus superpoderes, você não sabe nada. Ou seja, o jogo tá difícil pra você, mesmo na fase 1. Você começa a jogar e você chega na fase 8. Quando você chega na fase 8 e você volta a jogar a fase 1 tá fácil. Mas ela tá fácil por quê? Porque ela ficou mais fácil do nada? Não. Porque você evoluiu. Porque você cresceu. Porque agora você ganhou cada vez mais consciência em relação ao que você é bom, ou seja, as habilidades que você tem, em relação ao que você é ruim, em relação às coisas do mundo. Você ganhou maturidade, você ganhou crescimento, você ganhou musculatura emocional para você lidar com aquelas dificuldades. E assim vai acontecer pelo resto da vida. Então, quanto mais situações desafiantes a gente viver, quanto mais a gente se expor a essas situações que vão trazer para a gente essa clareza em relação às coisas que a gente não sabe e que não sabe, mais a gente vai crescer e mais a gente vai estar capaz de enfrentar desafios cada vez maiores. Desde muito novo, essa sempre foi a consciência que eu tinha na minha cabeça, e eu tenho uma história para contar que é muito massa, velho. Muito massa mesmo, que ilustra isso. Manda ver. Eu assisti uma entrevista do Elon Musk. Óbvio, todo mundo sabe quem é o Elon Musk. E ele disse que já fazem uns 20 anos, mais ou menos, que o sonho dele é povoar Marte. Só que imagina alguém chegando do nada e falando pra você, Marcos, chega aqui o Elon Musk numa reunião, há 20 anos atrás, vou povoar Marte. Você ia falar o quê? Só de imaginar eu tô rindo. Você ia rir da cara dele, cara. Você ia rir da cara dele, como qualquer outra pessoa iria rir da cara dele. Mas imagina um cara que, na sequência, criou 3 negócios bilionários, criou negócios incríveis. Nessa jornada desses negócios pontes que ele criou, ele adquiriu maturidade, ele adquiriu track record, ele adquiriu know-how, ele adquiriu autoridade, ele adquiriu grana, ou seja, validade financeira, ele adquiriu uma série de bagagem, de coisas que foram propostas para ele, que primeiro, preparou ele para desafios cada vez maiores, segundo, passou para as pessoas a percepção de valor que ele deveria ter e a autoridade que ele deveria ter. Porque depois de 3 negócios bilionários, eu ia chegar aqui e falar assim, esse aqui é meu track record. Você sabe qual a diferença do Elon de antes pro Elon de hoje? Não. A diferença é que o Elon de antes, ele era um louco. E agora ele é um gênio. Que a diferença do louco e do gênio é o resultado. Só o resultado. Então, geralmente, os gênios de hoje foram taxados de loucos. De loucos lá atrás. Quando eu tomei a decisão de fazer a transição, de sair lá do grupo IBC, né, a gente construiu, né, um império lá, uma empresa. A gente bateu em 2019 mais de 600 colaboradores, treinamos milhões de alunos, uma empresa, né, com faturamento anual superior a mais de 100 milhões de reais, né, margem doido, boa, serviços. E, enfim, eu era sócio da operação, comecei com meu pai do zero, né? O primeiro CNPJ foi no meu nome, meu pai estava com o nome sujo, 08942-613, ao contrário, de 50, nunca vou esquecer. Então, muita gente em torno de mim falou, não faz isso, Marcos. Porque era trocar o certo pelo duvidoso. Apesar de eu já ter patrimônio, ter track record, ter toda a competência e inteligência para começar a jornada e intensificar a jornada que eu estou agora com o grupo acelerador e acelerador empresarial, era trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas eu fui lá e dei um passo e fiz. Então, hoje eu estou sendo taxado de inovador, de gênio, de acelerador de pequenas e médias empresas no Brasil, né? Muitos grupos, muitos grandes players me assediando. Já fiz um deal onde eu vendi 20% do grupo acelerador num valuation acima de 70 milhões de reais. Foi pouco, hein? Então... mas trazer tecnologia para o jogo vai te ajudar a triplicar esse negócio aí. Isso é verdade. Nossa visão de futuro é chegar em 1 bilhão de valuation comprovado até 2040. No acelerador? Perdão, até os meus 40 anos, né? Para daqui 7 anos. Então, dá até 2027, 26, 27. Você falou que ia conseguir isso com a sociedade das empresas que você ia trazer para o jogo. Eu falo que você nem precisa. Exatamente, não exatamente. Precisa. Então, estamos aí com esse desafio de chegar no bi, né? Então, é muito legal essa reflexão sua, porque tem muitas pessoas, até empreendedores, que ficam com receio de ousar, porque eles não sabem disso. A diferença do louco e do gênio é o resultado. É o resultado. Então, assim, a gente tem que dar passos largos. É claro que passos calculados. Eu defendo que o empreendedor ele tem que ter a dose exata de ousadia e sensatez, e isso não significa um equilíbrio entre as duas coisas. Porque quando a gente fala de dose exata de duas coisas, não, então tem que ter um equilíbrio de ousadia e sensatez. Não, aí você vai ser uma pessoa quarta-feira, uma pessoa morna. O que significa a dose exata de ousadia e sensatez? É você saber acessar a sua ousadia quando necessário, assim como você saber acessar a sua sensatez quando necessário.
É a mesma coisa do racional e do emocional. Todo ser humano é emocionalmente racional ou racionalmente emocional. Você pode escolher, né? Então, o que é ser racionalmente emocional ou emocionalmente racional? É saber acessar o seu racional quando necessário e saber acessar o seu emocional quando necessário. Quando você vai contratar um novo colaborador, tem parte de emoção, tem o feeling, tem a intuição. Quando você vai tomar uma decisão sobre qual ação comprar na bolsa, talvez vai ser 90% racional e 10% emocional, que tem a ver com a nossa intuição, né? Então, quando eu falo a dose exata de ousadia e sensatez, saiba quando acessar essas duas coisas na máxima extremidade delas. Porque teve momentos que eu tive que ir para o máximo da ousadia e teve momentos que eu tive que ir para o máximo da sensatez, né? E, Davi, você trouxe, né, aí na sua fala que desde sempre você focou naquilo que você é bom. E isso é sensacional, porque empreendedores só conseguem ser produtivos de verdade e produzir é diferente se ocupar quando eles focam o seu tempo nas suas habilidades extraordinárias, naquilo que eles são bons. Porém, entretanto, todavia, tem que tomar um cuidado para você não ser um zero à esquerda naquilo que você é bom. Porque a analogia que eu faço é o seguinte, vamos pegar grandes craques de qualquer esporte. Vamos pegar o futebol, que é fácil. Você pega, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ele foca naquilo que ele é talentoso. Ele é atacante, ele tem as qualidades, os dribles e as jogadas dele, que ele é bom, mas ele não é um zero à esquerda em nada. Ele corre, ele defende, ele cabeceia, ele chuta. Eu acho que se ele precisar ir pro gol pegar uma bola, pode ser que ele quebra um galho. Então, assim, você empresário, foca naquilo que você é bom, mas não seja um zero à esquerda em todo o resto. Por isso que eu amo o conceito, a metáfora que eu trago de que o empresário ele tem que ser um maestro. Porque o maestro, geralmente, ele é bom em algum dos instrumentos. Por exemplo, o maestro João Carlos, ele é um excelente pianista. Mas ele não é tão bom com instrumento de corda ou instrumento de sopro. Mas ele sabe ouvir se os músicos estão tocando adequadamente, porque ele sabe minimamente bem de teoria musical de cada um dos instrumentos. Então, você pode ser um pianista, mas você tem que saber ouvir se os outros instrumentos estão minimamente adequados, né? Afinados e tocando em sinergia. Quer ver um erro comum que as empresas cometem? É assim, o cara contrata uma agência de marketing e não tem nenhum problema nisso. Inclusive, tem ótimas agências e assessorias de marketing no Brasil, como, por exemplo, a V4, do Denner. O Denner está lá no Giants. São patrocinadores do Acelerador Empresarial, empresa fantástica que eu super recomendo. Então, o empresário vai lá e contrata a V4. Aí o cara não entende nada de digital, ele é um zero à esquerda. Ele não consegue gerir a agência, não consegue contribuir, não consegue trazer ideias, só fica falando groselha na reunião, só fica atrapalhando o processo. Então, por exemplo, você vai trazer alguém para implantar o teu e-commerce, um gerente de e-commerce. Você não precisa ter o nível de especialidade que o cara tem, mas você tem que entender os conceitos básicos, sabe? Então, assim, eu amo esse conceito, né? Foque naquilo que você é muito bom, mas eu também defendo. Não seja um zero à esquerda. Saiba pelo menos conversar. Então, eu sempre tive essa pegada dentro da empresa. Implantar algo novo que eu sei que eu era ruim, eu trago alguém que vai fazer, não sou eu. Mas eu gostava de estudar um pouquinho, sabe? Eu lembro quando a gente decidiu desenvolver o nosso próprio sistema de gestão, lá no IBC, que é o IBC System, e aí eu fui estudar um pouquinho sobre arquitetura de software, sobre linha de código, não para meter a mão no código, mas para conseguir conversar com a minha arquiteta de software, com a minha gerente de TI, na época que era a Natane. Então, por exemplo, eu estudei muito sobre como levantar requisitos e o que são requisitos para o software e para o processo da empresa. É a mesma lógica que montar uma empresa. Exato. Então, isso até melhorou minha capacidade gerencial. Né? Então, esse tema da produtividade ele é muito importante. Produtividade é diferente, produzir é diferente de se ocupar. Foca naquilo que você é bom e não seja um zero à esquerda em todo o resto. Você concorda, Davi? Demais, cara, porque se você não tem uma base, uma referência, você não consegue nem cobrar, você não consegue nem pôr metas, porque você não sabe o que é o aceitável, você não consegue se comparar com nada, porque você tá ali naquela caverna ali de Platão e você não tem noção do que está acontecendo lá fora do mundo. E perfeito. Simplesmente você tá um ignorante ali, você tá um completo... Como é que fala no Mais Perto que o Diabo? Você tá um completo... Bitolado não, mas um completo... Alienado. Isso aí. E cara, o mais foda disso tudo é que isso também traz benefício pra gente pra fazer melhor o que a gente faz.
Então, você ser um generalista no sentido de você aprender um pouco sobre outras coisas também, Perfeito. isso vai trazer para você benefícios na tua própria área de atuação. Porque o Murilo Gun, ele fala, e várias outras pessoas também falam, que ideias não existem. Na verdade, você é cristão e eu também sou. Tudo que já existe já foi criado. Então, todos os inputs já foram dados por Deus. O que a gente faz é a capacidade da gente reunir esses inputs e, a partir dele, a gente gerar novos outputs. Então, o que são inputs? São sacadas, são ideias. Tudo aquilo que a gente coloca para dentro, através da visão, através do tato, através da emoção, através de todas aquelas... Os nossos sentidos. Imagina que a gente tem uma sopa de inputs dentro da gente. E as novas ideias são a nossa capacidade de juntar esses inputs com objetivos de gerar novas coisas. E uma pessoa disruptiva é uma pessoa que normalmente consegue unir e juntar inputs que a maioria das pessoas não juntariam. Eu sempre falo pra galera que a minha criatividade, ela foi impulsionada pela minha curiosidade. Porque eu sempre fui curioso de ver a maior quantidade de coisas que eu pudesse. Cara, eu lia a revista Recreio, eu assistia Disney National Geographic Channel, Discovery Channel, todos esses programas, GNT, todos esses programas, e eu via muita coisa. Eu tinha Mythbusters, eu via como as coisas funcionavam. Química, física, geografia, matemática, tudo que você pode imaginar estava ali envolvido, mais as coisas que eu via no colégio. E essa capacidade de adquirir um repertório cultural me leva a ter cada vez mais inputs que eu posso conectar e gerar cada vez mais outputs diferentes e benéficos dentro da minha área de atuação. Normalmente, esses inputs, eles são adquiridos ao longo da vida. Mas você pode intencionalizar esse processo e você pode otimizar esse processo. Como é que você faz isso, cara? Aí que entra a questão do networking, você conviver com pessoas que falam coisas relevantes e interessantes perto de você. Você não tem ideia do quão benéfico é para mim quando alguém me convida para participar da bancada de pitch. Quando eu estou na bancada de pitch, olha a quantidade de modelos de negócio, de novas soluções, de novos problemas que eu estou encontrando, novas pessoas que eu estou conhecendo, que vão me trazendo cada vez mais abastecimento para o meu repertório cultural, para quando eu ver um negócio que eu estou fazendo a consultoria, por exemplo, eu possa, cara, aquela sacada que eu vi lá atrás, há 1 ano e meio, eu posso trazer um ponto específico daquilo e trazer para cá. É como se tudo que a gente consumisse fosse ingredientes e com esses ingredientes você cria receitas e pratos. Você é muito bom nisso, né? De criar alusões. É uma coisa que eu padronizei, porque as analogias, elas são histórias, elas são metáforas e elas são um elemento pedagógico muito forte. Eu sei. Né? Tanto é que a Bíblia tem muitas metáforas, muitas alusões, né? Muitas transposições. E o Murilo Gun, né? Grande mestre Murilo Gun, ele fala o seguinte, que criatividade, na verdade, é combinatividade. Né? E aí a gente vai enriquecendo esse nosso repertório. Olha aí, a gente escutou isso, uma palestra que ele falou uma vez na vida, está na nossa cabeça, e outras ideias que a gente pode ter são com base nesse input que a gente adicionou de que criatividade é combinatividade. Então, uma parada simples que parece completamente inofensiva, inocente, entra no nosso cérebro e que pode ser que seja a pecinha fundamental, o ingrediente fundamental que vai fazer a gente ter a ideia bilionária que a gente precisa ter. Verdade. Por isso você tem que encarar cada dia com muita disposição, né? O Bruno Perini é um grande amigo meu e o Bruno ele fez uma postagem esses dias no Instagram que é brilhante, né? O pessoal fala assim, carpe diem, viva a vida como se fosse o último dia. E, na verdade, é uma distorção da frase original de algum filósofo, que eu não me lembro qual, porque a enciclopédia viva dos filósofos é o Bruno Perini, não sou eu, né? Ele não dá conta Ele ama. Ele não consegue falar, assim, 3 minutos sem citar um filósofo. E, na verdade, parece que eu estou zoando, mas, na verdade, estou admirando essa capacidade dele. Foda, mas essa frase que é dita é uma distorção de uma frase original, que é o seguinte, faça cada ato da sua vida como se fosse o último. Porque aí você vai dar o seu melhor. Perfeito. Naquele ato. Porque se você for na linha, viva a sua vida como se fosse o último dia, você vai ferrar o teu médio e longo prazo. Você vai se lascar, entendeu? Você vai ser inconsequente. É meu último dia. Agora, se eu fizer cada ato como se fosse o meu último ato, eu vou entregar o meu melhor naquele ato. Não é o todo. Exatamente. Até porque o todo é uma construção de pequenos atos. E quanto melhor você ter cada um dos pequenos atos, melhor vai ser o todo. Melhor vai ser o todo lá na frente. Eu falo que o nosso futuro ele não é construído no futuro.
ele é construído através de ações práticas no presente. Só que muita gente, muito empreendedor, ele é ansioso. Ansioso de viver no futuro. Só que olha que bizarro que eu vou falar. Ele nasceu de 4 meses. Nasceu de 4 meses. Eu acho que eu nasci de 4 meses. Você nasceu de 30 dias. Eu acho que eu nasci, Vou perguntar à sua mãe, viu? Cris, por favor, manda no meu direct aí de quantos dias, não é nem semanas, quantos dias Davi e todos os seus filhos e do Kepler nasceram. Mas a energia para impactar cada vez mais gente. Porque é incrível, né? Você, o Theo, sua irmã também, todos os empreendedores, é muito legal. A família inspiradora, essa família, viu? É empreendedorite que foi contaminado lá dentro para todo mundo. Que legal, que legal. Eu tava dizendo que, assim, só que é muito doido o que eu vou falar agora. Que se você manter a tua cabeça somente no futuro, ou seja, olho somente no prêmio, olho somente no fim do arco-íris, você nunca vai viver suficientemente no presente ao ponto de você construir o futuro que você gostaria de ter. É sobre você conseguir visualizar um bom futuro, mas você viver especificamente no presente. Porque tem gente que confunde visões, sonhos, ambições com ansiedade. Porque para você construir a tua visão, o teu sonho, a tua ambição, você precisa necessariamente estar vivendo no presente. Porque é um conjunto de ações práticas no presente que constrói o futuro do jeito que você sempre quis ter. Só que se você quebrar a cabeça e manter a cabeça somente no futuro, você nunca vai estar suficientemente no presente ao ponto de você construir o futuro que você quer ter. Entendeu? Entendi. Vou criar uma metáfora para isso. Posso? A metáfora é assim. A gente tem que trabalhar junto, velho. Tá funcionando. Tem que trabalhar junto. Não, e a nossa conversa antes aqui do Pode Acelerar já estava virando uma consultoria entre nós, né? Admiro muito você, viu, Davi? De verdade. Marquinhos. Você e toda a sua família, tamo junto demais, brother. O que você precisar, conta sempre comigo. Você também. Você foi um dos alunos mais ilustres que a gente teve lá na imersão do Acelerador Empresarial. Tá até no pitch de vendas agora da nossa equipe comercial. Não, já fez o Acelerador Empresarial, né? O Davi Braga. Pega meu depoimento pra você ver se eu sou um bom vendedor. Legal. Depois pede pra galera recolher, porque eu dei um depoimento pancada. Foi. Top, irmão. Obrigado pelo carinho. Mas construindo a metáfora com base em cima do que você disse, eu acho que o presente é quando a gente está aqui agora, respirando com os nossos pulmões. E a gente tem que estar, talvez 95%, 98% do tempo assim, conscientes da nossa respiração e vivendo o presente. Só que a gente tem um certo fôlego para colocar a cabeça debaixo da água e viver um outro mundo, um outro ambiente, mas apenas por alguns minutos ou alguns segundos. Perfeito. E aí o seu ar tem que se esgotar desse outro universo e você voltar para esse momento aqui agora. Só que as pessoas, elas ficam mais submersas do que não submersas, né? E acabam se afogando. E acabam se afogando. Eu falo muito isso, né? Sonha grande, mas age maior ainda, né? Ou seja, pensa no futuro, mas viva o presente. Talvez, e olha a palavra, né? Presente. Então, o nosso hoje foi batizado com a palavra presente, porque ele realmente é um presente onde a gente pode trazer o nosso melhor, se explorar, se desafiar e tudo mais, né? Na verdade, passado e futuro são conjecturas da nossa mente, né? Tudo que acontece é no tempo presente. Meu pai fala muito isso. Tudo que acontece está no agora. O meu estalar de dedos aqui já ficou no passado. Então, mas é muito difícil, né? Ou as pessoas estão na ansiedade do futuro ou na depressão do passado. Tem que viver mais o presente, né? E uma técnica que eu uso para fazer isso, por mais simples que pareça... Respiração consciente. E eu descobri na minha vida... a respiração funciona também. Mas o que eu faço muito, Davi, é listar o meu to-do do dia, sabe? No dia anterior, quase toda noite antes de dormir, eu pego o meu Evernote, né? É um aplicativo que é um caderno virtual. Uso o Notion. E eu tenho lá uma nota que é assim, né? To-do do dia seguinte. E lá eu vou listando tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. E no dia seguinte eu sempre abro e dou uma olhada. Aquilo me ajuda a trazer a minha mente, porque quem tem uma mente empreendedora e inovadora tem mais dificuldade de estar no presente. Então aquilo me ajuda a me trazer para o foco das tarefas que eu tenho que fazer naquele momento. Sabe? E eu também procuro ter alarmes no meu celular que me lembram, sabe, de estar no presente. E tem até certas coisas da minha rotina assim, triviais que às vezes eu imprimo cartilhas. Então, por exemplo, de manhã... Lá no meu banheiro tem lá assim um papel com tipo escovar os dentes, usar o banheiro, tomar banho rápido, ir para o dia a dia. Porque eu leio aquilo e aquilo me lembra do que eu tenho que focar no banheiro ali pela manhã. Porque a minha mente, ela se perde muito fácil. Minha também. Ela se perde muito fácil. E um aprendizado nisso aqui que eu estou trazendo é o seguinte,
que, assim, cara, não é o seu perfil que comanda você, é você que comanda o seu perfil. Perfeito. Eu percebo isso. Grandes pessoas e grandes empreendedores, eles arrumam estratégias para se lapidar, para não serem reféns das suas fraquezas e usarem a maior parte do tempo as suas fortalezas, né? As suas habilidades. E tem muita gente que usa o perfil que tem como uma desculpa, uma muleta, uma cadeira de rodas. Então, por exemplo, eu não sou analítico, eu não gosto de números, então nunca eu vou poder olhar uma planilha. Odeio planilhas. O Marcos, de 10 anos atrás, verbalizava isso. Sou vendedor, sou comercial, odeio número, não manda planilha para mim que eu não gosto. Agora, põe o cliente na minha frente que eu vendo. E conforme o negócio vai crescendo, você tem que desenvolver alguma capacidade analítica. Por mais que você tenha um CFO, um diretor financeiro, e você tenha até para conversar com ele. Né? Para você poder ali olhar para os números da tua empresa, espancar esses números e transformar em plano de ação. Então, você que é empresário, não é o seu perfil que comanda você, é você que comanda o seu perfil. Não é o seu cérebro que governa você, é você que governa o seu cérebro. E o Joel J, ele tem uma provocação que ele gosta. O Joel J tem uma provocação que eu gosto. Ele fala assim, se você não vence a batata frita, você vai vencer o quê? Né? Então, a forma como você cuida da sua alimentação, do seu corpo, da sua família, do seu dia a dia, diz muito sobre a forma como você vai lidar com os seus negócios, os seus clientes, os seus funcionários. Se você nem se respeita, qual que é a mensagem que você está passando para as outras pessoas? Se você não está respeitando nem teu templo, que é o teu corpo, você vai me respeitar como sócio, você vai me respeitar como empreendedor, você vai respeitar o negócio que a gente está fazendo? É a mensagem que passa muitas vezes. E, cara, é muito massa porque isso é uma coisa chamada poder de processamento subconsciente. É tipo o segundo plano da nossa mente. Então, quando você intencionaliza aquelas tarefas que você tem que fazer ao longo do dia, você meio que já vai processando aquilo antes de você, de fato, chegar até lá. Então, já chega muito mais mastigado, porque a tua mente ela já trabalhou naquele assunto. Quantas vezes já não foi dormir com um problema e acordou com a solução? Porque você intencionalizou antes de dormir aquele problema, atualmente passou aquele tempo colocando energia para resolver, e quando você acordou já estava resolvido, ou seja, já estava muito mais mastigado. Verdade. O nosso subconsciente ele é muito mais poderoso do que o nosso cérebro racional. 90% do nosso poder de processamento é subconsciente. Então, se a gente usa isso a nosso favor, é genial, é gigante, é fundamental. Eu tenho TDAH, eu também sou dislexo, eu falei para você. Isso tem uma série de malefícios, de ônus e de bônus. Só que eu decidi entender como eu funciono para que eu pudesse tomar a melhor vantagem do meu maquinário. Porque se eu pego uma Hilux, que é muito boa para andar na terra, e eu coloco ela para correr de igual para igual com um carro que é feito para estrada, ela vai perder, obviamente. E se eu pegar uma Bugatti e eu colocar para andar no terreno de terra, também não vai funcionar. Você precisa entender como é que funciona o teu maquinário. Onde você joga melhor, para que a partir disso você consiga intencionalizar aquelas ações. Aí uma pergunta, uma Hilux funciona para correr na estrada? Óbvio, por mais que ela não tenha sido feita para isso. Ou seja, ela dá conta de se adaptar, assim como todos nós também. Mas ela deveria ficar o tempo inteiro somente na estrada? Não, porque ela é feita para outro lugar. Um exemplo, sacou? Perfeito. Então, ótima metáfora. Você é bom de metáforas, é isso aí. Então a gente precisa o tempo inteiro entender que, cara, a adaptação faz parte do jogo, óbvio que faz. Mas quanto mais natural, quanto mais dentro do teu natural você ficar, melhor, porque flui muito mais fácil. A parada, você capta o flow ali e acabou. Aquela máquina é preparada para aquele terreno, né? É lá que vai vir a maior performance. É lá, por exemplo, o piloto dentro de uma Hilux é na terra que ele vai se realizar, e o piloto de uma Bugatti é no autódromo, no asfalto que vai se realizar, né? Então, muito legal isso. Você trouxe na sua fala, Davi, alguns minutos atrás, né, que você sempre focou naquilo que você é bom. E aí eu queria trazer a importância e a força disso para dentro das empresas. Porque as empresas, elas vivem uma cultura errada, que eu chamo a cultura do gap. Então, o líder, o RH, o empresário, a empresa como um todo, ela geralmente endeusa o gap. O que é o gap? É a lacuna. Então, o tempo todo, práticas de gestão de RH estão procurando identificar pontos falhos nas pessoas para que elas possam reduzir esses pontos falhos. Diminuir as lacunas. E existem poucos esforços para identificar forças, virtudes e talentos e intensificar essas forças, virtudes e talentos.
É a mesma cultura errada da nossa educação tradicional. Na educação tradicional, você é obrigado a cumprir uma série de disciplinas. Ser um pouco bom em tudo. E aí, se você vai mal em matemática, os teus pais vão ficar bravos com você e vão falar, você não pode tirar 4 em matemática, você tem que tirar 10. Não importa o seu 9 em português, o seu 8,5 em química e o seu 9,5 em literatura. Então, existem escolas já, né, em outros países que identificam ali qual é a inteligência natural. Existe o conceito do Howard Gardner, né, de 8 múltiplas inteligências. Né, inteligência relacional, focal, espacial, emocional, cognitiva, várias inteligências. Então, tem escola já baseada em detectar a inteligência mais natural da criança e desenvolver uma trilha de aprendizado focada no talento. Então, a sua empresa ela não pode ter somente a cultura do gap, de encontrar o que é ruim nas pessoas para poder reduzir o que é ruim. A sua empresa também precisa da cultura do talento, das forças, das virtudes. Identificar o que as pessoas são boas e levar isso aos extremos. Geralmente, na fala de feedback dos líderes dentro das empresas, 90% da conversa é o seguinte: você errou nisso, você é ruim nisso, você tem que melhorar nisso, por aqui você não está indo bem. E é 10%, 20% do tempo, no máximo, que na conversa do feedback aparece assim, cara, você é muito analítico, você é frio. E nisso aqui você é sensacional. Vamos mexer no seu escopo de trabalho? Então, ao invés de querer consertar você, eu vou consertar o seu escopo de trabalho. E vamos colocar você com mais atividades nisso que você é incrível, que você vai dar mais resultado para a empresa, mais resultado para você e todo mundo vai sair ganhando. Você vai sair muito mais feliz, a empresa vai gerir muito mais grana. Então, basicamente, a diferença da cultura do gap para a cultura do talento é que na cultura do talento, ao invés de você somente ajustar pessoas, você ajusta também escopos de trabalho para que essas pessoas possam florescer mais com os seus talentos. E isso faz muita diferença. Eu tenho um exemplo muito bom disso aqui. Na escola, eu era muito bom em geografia e eu era muito ruim em matemática. O que é que acontecia? Eu estudava 2 horas de geografia e eu tirava nota 8. E matemática eu estudava 6 horas de matemática e eu tirava nota 3. O triplo de tempo para menos da metade do retorno. Faz mais sentido para mim fazer o quê como empreendedor? Tomar vantagem da minha capacidade natural, ou seja, daquilo que é natural para mim. E o que é natural para mim aqui dentro desse conceito? É focar na matemática, porque eu vou ter muito mais retorno nisso do que eu teria... Focar na geografia. Focar na geografia, isso. Porque eu vou ter muito mais retorno nisso do que eu teria focando em matemática. Aí você pode me fazer uma pergunta, Marcos. Davi, você acha que você teria como ser o melhor do mundo em matemática? A minha resposta é não. Pelo simples motivo de que vai ter alguém que vai ter uma competência natural muito mais simples para matemática, que vai colocar em prática a exponencialidade do conhecimento, que vai aprender muito mais a matemática com muito mais facilidade do que eu. Faz muito mais sentido eu focar no que eu nasci para ser, já que eu sou naturalmente bom em geografia, e o cara focar no que ele nasceu para ser natural, que é a matemática. Perfeito. Aí que entra o game do autoconhecimento. Você entender quem você é, quais são suas competências, quais são os seus defeitos. Você entender, cara, quais são as batalhas que eu vou querer lutar agora, fazer um plano de vida, entender onde você quer chegar, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, para que a partir disso você consiga, no presente, intencionalizar uma série de ações que vão te levar a chegar no futuro que você quer ter. Isso para a vida ou isso para as empresas? Para as empresas. Eu costumo dizer que autoconhecimento é sinônimo de autodomínio. Total. E se você domina a si mesmo, você vai dominar sobre os seus desafios, sobre as suas adversidades, sobre a sua boa utilização do tempo. Geralmente, donos de empresa, eles são escravos do seu tempo e eles deveriam ser senhores do seu tempo e do seu dia. E muitas vezes essa escravidão em relação ao tempo à empresa é por essa falta de autoconhecimento, de autodomínio. Então ele fica aleatório, sem explorar as habilidades que ele é bom, e às vezes isso acontece ou por uma característica forte de centralização. Empreendedores são muito centralizadores. Por quê? Porque eles são apaixonados pela ideia. E quando você está apaixonado por algo, você é muito protetor, você é muito envolvido, você não larga o osso, entendeu? Quando eu estava na fase da paixão absoluta com a Lilica, minha esposa, cara, era o WhatsApp 24 horas por dia. Me manda foto. Eu era muito mais ciumento.
sabe? Hoje que a gente ganhou maturidade, amor de verdade, a gente não tem ciúme um com o outro. A gente sabe que a gente está no game para ficar junto a vida inteira. Então não tem essa, nossa, onde você estava até 1h da manhã? Ela sabe que eu estava trabalhando, eu estava cumprindo alguma coisa relacionada ao nosso propósito e aos nossos acordos. Não existe a mínima desconfiança, e tanto eu com ela também, né? Então, assim, muitas vezes o empreendedor, ele por ser centralizador ou por não focar nas suas habilidades únicas, né? Ou por também ele não desenvolver a capacidade de liderança e gestão, ou seja, a capacidade de não somente focar nas tarefas da empresa, mas no desenvolvimento do negócio. Você só foca no desenvolvimento do negócio quando você está modelando e otimizando processos ou quando você está contratando e formando pessoas. Quando você não está fazendo isso, você está fazendo tarefas. E tarefas são essenciais, são importantes, mas elas não alavancam o negócio. O que alavanca o negócio é o quê? É o pensar. É o otimizar processos e o formar pessoas. É o que eu defendo. Processos inteligentes, pessoas competentes, resultados crescentes, com uma empresa mais independente, sem depender tanto de você. Né? Então, autodomínio, a dimensão do autodomínio, do autogoverno, do autoconhecimento é fundamental para empreendedores. Excelente ponto que você destacou, Davi. Perfeito, cara. Até porque isso te gera uma exponencialização de trabalho. Ou seja, a quantidade de energia que você está colocando aqui, ela vai ser multiplicada por uma plataforma que é a tua empresa e vai gerar cada vez mais impacto para as pessoas. Então, o que acontece? Quanto mais otimizado essa tua plataforma aqui da tua empresa estiver, quanto menos energia, se você colocar, por exemplo, imagina você coloca 4 unidades de energia aqui e a tua plataforma está pouco potencializada, está pouco estruturada. Vai chegar num ponto que você consegue colocar a mesma quantidade de energia tua e vai gerar muito mais impacto, porque esse aqui é o teu fator de multiplicidade. Sacou? Então a tua base, a tua empresa, ela pode gerar uma exponencialidade para você se tiver tudo arranjado, organizado lá dentro. Então o teu trabalho pode chegar num ponto de ser muito menos do que é hoje no futuro, se a tua base estiver estruturada, e vai gerar muito mais resultado para todo mundo. E eu tive uma sacada muito boa que eu estava falando aqui, que é o seguinte: não se apaixona pela ideia, não se apaixona pela tua empresa, se apaixona pelo impacto que você gera. Se você se apaixona pelo impacto que você gera, o que é que acontece? Boa. É simples. Até o teu ego trabalha a teu favor. Se eu tô apaixonado pelo impacto que eu gero, eu sei muito bem que aquela pessoa é muito melhor do que eu fazendo tal coisa. E se aquela pessoa estiver trabalhando, eu vou acabar gerando muito mais impacto para mim. Então, todo o meu processo vai ser focado em gerar impacto. E não em, cara, meu ego, minha empresa, meu não sei o quê. Não, que porra, essa empresa é da sociedade, da comunidade, das pessoas. Bora gerar impacto. Perfeito, sensacional. E aí, de novo, a gente retoma a importância de você tomar consciência, tomar conexão e tomar um queimar no seu coração em relação ao teu propósito, à tua missão. Porque para você se apaixonar pelo impacto, você precisa dar nome para esse impacto. Claro. Você precisa criar entendimento desse significado, desse impacto, né? Sensacional isso aí que você trouxe, Davi. Se apaixone pelo impacto que você quer gerar. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai ser menos centralizador, você vai ser mais apegado, você vai ser mais servidor. E nós, empreendedores, a gente tem que ser garçom, a gente tem que servir antes de ser servido. Até para servir a gente mesmo também, né? Total. As nossas próprias vontades. Também, isso é importante, né? Porque não adianta somente pagar o preço, né? O pagar o preço está em alta, mas você tem que recuperar o preço pago, senão a conta não fecha, né? Se você morre. Exato, é que nem um elástico. Se você... Beleza, ele tem mobilidade e elasticidade, por isso o nome elástico. Mas se você tensionar e nunca distensionar, uma hora ele vai romper. E quando romper, vai te machucar. E muito. Então, saiba que você é um elástico, que você tem capacidade de elasticidade, mas existe um limite. Não espera esse elástico romper, né? Para tomar uma ação. Então tensiona, distensiona, tensiona. Isso é a gestão da própria energia. Aí quanto mais você tensiona, distensiona, o natural do elástico vai cada vez ficar mais folgado também. Ou seja, a tua área de conforto que você pode atuar vai ficar cada vez maior por conta da tensão, por conta do estresse que você está colocando naquele elástico. Legal. Vai gerar para você uma possibilidade de você ficar muito mais confortável em situações que antes não necessariamente você ficava. O próprio estresse te proporciona isso. Porque, vamos lá, a parada eu vou falar para um público de 5 mil pessoas, como eu falei lá no Desperte Seu Poder. Tá. Caraca, para mim aquilo
Meu Deus, fiquei nervoso pra caramba. Estiquei meu elástico, explorei meu potencial. Agora, pra falar pra 2.000 pessoas, é meu natural. Legal. Que antes o meu natural era falar pra 1.000. Então, eu Perfeito. expandi o meu potencial nato por conta daquele estresse que eu vivi. Levando isso para os empresários, né? Então, pô, tô com 10 funcionários, aí agora fui para 20, estiquei o meu elástico, né? Depois eu vou para 30, vou esticando o meu elástico. Cada vez mais. E cada vez vai ficando mais natural lidar com a realidade que você tem, Adaptada, né? nova realidade. A nova realidade adaptada. Cara, eu tive uma sacada muito boa, Marcos, sobre cultura muito foda. Se você pega um... Eu tenho essas brisas de vez em quando, que massa poder compartilhar aqui. Eu nem achava que eu ia mandar essas aqui. Manda ver. Se você pega um copo desse aqui, e esse copo tem água gelada, quanto de água quente eu preciso para fazer essa água gelada virar quente? Bastante. Qual que é a lógica? Eu tava pensando no processo de lançamento dos meus produtos ali, porque eu também tenho uma cultura dentro dos meus produtos. Se eu tenho uma base de 10.000 pessoas... Certo. Imagina que, por ter uma base de 10.000 pessoas aclimatadas dentro da cultura, eu consigo ter uma margem de erro de, por exemplo, colocar 1.000 pessoas desaculturadas, porque o próprio sistema ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai converter ou ele vai expurgar quem não tem aquela cultura. Só que imagina que eu chego e eu coloco 20.000 aqui, ou seja, as 20.000 pessoas que eu estou colocando para dentro vão substituir o poder que essas 10.000 pessoas que estão lá dentro têm de manter aquela cultura. Ou seja, dentro da empresa, você tem uma margem de erro de contratação fora da cultura. Sim. Porque o próprio sistema, ele ajuda a expurgar ou adaptar. Mas, se você faz a contratação em massa, maior do que a base que você já tem, e esse sistema ele não dá conta de aclimatar todo mundo que está chegando, porque ele é pequeno ainda, isso é muito ruim para você. Vale mais a pena você crescer devagar, mas você manter uma cultura organizada, uma cultura estruturada, porque no longo prazo vai fazer muito mais sentido para você, do que você, por exemplo, recebe uma captação de grana e você quer contratar 40, 50 pessoas de uma vez e a tua base já tem 10, você vai acabar com tudo. Perfeito. Você falando isso me remeteu duas coisas. Um erro e um case, um benchmark que mostra exatamente o que você está falando. O erro foi meu. Eu lembro quando a gente estava rampando o crescimento do IBC, e aí eu percebi o seguinte, pô, a gente tem capacidade de gerar mais leads. Então, bora gerar mais leads. Então, eu vou dobrar a minha equipe comercial. E a gente saiu tipo de 30 para 60 vendedores muito rápido. Deu merda. Claro. Por quê? A gente não tinha capacidade de treinar. Os novos questionavam muitas coisas, influenciaram negativamente quem estava lá, o todo. Porque a água ficou... A água gelada foi colocada, esfriou a água quente que estava aqui embaixo. Exatamente. Então, eu neutralizei o polo que eu tinha. E era muita gente nova de uma vez, a gente não conseguiu abastecer lead, então as pessoas estavam demorando a performar. E aí, quando você tem uma equipe de vendas que 60% não está batendo meta, esses 60% vão fazer os outros 40% acreditar que naquela empresa não dá para bater meta. De repente, depois de alguns meses, só 20% está batendo meta. Inclusive, uma recomendação prática. Pelo menos 51% da sua equipe tem que estar batendo meta. Porque você fica com um viés positivo, que é mais provável bater meta do que não bater meta. Então, por isso que eu gosto da estratégia de trabalhar com 3 faixas de meta. A meta 1, ela é mais alcançável que desafiadora, mas ela tem uma carga de desafio. A meta 2 é tão desafiadora quanto alcançável. E a meta 3 é mais desafiadora do que alcançável, né? Então, o vendedor ele pode bater a meta 1, por exemplo, na metade do mês, em busca da meta 2 ou até da meta 3. Mas a meta 1 cria o sentimento de estar batendo meta com alguma carga de desafio. Então, eu sempre trabalhei com 3 faixas de metas para tudo e eu gosto muito dessa estratégia quando a gente fala de utilização de metas. Porque qual é a principal função da meta? Dar um alvo para as pessoas e tirar as pessoas da zona de conforto. Total. Então, o primeiro alvo, quando é mais alcançável, a pessoa fala, opa, vou para cima, vou bater. Esse que dá para fazer, é palpável. Agora, só não pode cair no erro de colocar a primeira meta, tipo travesseirinho, entendeu? Puffzinho colorido, só para inglês ver. A meta é uma ciência. É uma ciência, é uma ciência. E aí... Se tu for longe demais é pior, se tu for perto demais é pior também. Meio termo ali é muito equilibrar. Ensaio, é muito teste. Eu tenho uma metáfora para isso, que é igual calibrar o pneu do carro. Eu tenho uma Panameira, é 42 libras. Se eu colocar 36, eu vou ficar inseguro para acelerar no autódromo. Se eu colocar 50, eu também vou ficar inseguro. Então, eu tenho que calibrar bem os pneus da minha Panameira para eu estar seguro para acelerar o máximo possível. Só que aí tem duas coisas.
Ou você descobre por conta própria qual que é a quantidade de ar que coloca lá dentro, ou você aprende no manual de fábrica. Perfeito. Qual que é o manual de fábrica do empreendedor? Quem já fez. E quem já fez aqui, tá falando com vocês? Você. Então você vai dar uma referência pro cara, um conhecimento pro cara, que vai economizar o tempo dele. Porque, para mim, é o único atalho que existe para o sucesso da vida é você aprender com os erros que foram cometidos por outras pessoas para que você não tenha que viver na prática a dor que você viveu para que você pudesse aprender o que você aprendeu. Perfeito. Só que tem que tomar muito cuidado com o conhecimento que não é teu, porque muitas vezes você adquire racionalmente, mas você não viveu a experiência necessária que deveria ser vivida para aquilo ali, de fato, marcar na tua cabeça. Então, não é simplesmente eu ter um mentor que já fez tudo na vida e me ensinar que está resolvido o problema. Não tá. Eu ainda assim preciso viver as minhas próprias dificuldades e cometer os meus próprios erros, até para confirmar na prática que o que aquele mentor está falando é verdade, só que não tudo. Talvez vai me ajudar a processar mais rápido, mas eu vou ter que tropeçar nas pedras. Claro. Né? Vou levantar mais rápido, vou pôr um curativo, vou entender que faz parte, vou me preparar para não tropeçar na próxima, mas eu vou ter que continuar tropeçando, né? Então, eu já errei exatamente nisso que você trouxe, Davi, trazer muita gente muito rápido, porque a gente estava com caixa e estava muito óbvio na nossa frente. Vamos dobrar o time, que a gente vai dobrar o resultado. Conta por causa dos leads. E a gente dobrou o time e acabou vendendo menos. E a gente até colocou o nosso fluxo de caixa em risco. E agora vou contar um case de acerto de sucesso, que eu lembrei do podcast, do Pode Acelerar, que eu gravei com o Israel da Melius. Você conhece, né? Inclusive a bossa nova aí do seu pai, do Kepler, investiu na Melius lá atrás. Eu queria tanto ter entrado na Melius naquela época. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu comprava a Melius. Então, mas enfim. Tá ligado? E o Israel falou... O meu pai conheceu... É porque é muito doido que as pessoas acham que tudo que aconteceu na minha vida foi culpa do meu pai. Mas... O meu pai hoje é padrinho do casamento do Israel e eu que apresentei o Israel ao meu pai. Olha só. Assim como apresentei ao Rick Chester, assim como apresentei ao Pablo Massal, assim como... Você não lembro. Mas assim como apresentei uma galera. Talvez tenha sido por mim. Uma galera que veio do meu mundo. Você pode tratar de pagar um cachê aqui para Davizinho, viu? Eu fico puto porque ele tem que me pagar royalties dos negócios que ele faz. Não, mas aí você... a gente tem uma característica similar que às vezes as pessoas... elas atribuem muito dos nossos méritos aos nossos pais. E não é real. Só que você lida com isso muito melhor do que eu. É claro que o fato da gente ser filho de quem a gente de alguma forma ajudou, mas também atrapalhou. Porque quando você está, abre aspas, fecha aspas, na sombra de gigantes, cara, é mais difícil. A autocobrança é mais alto, você tem que ter mais ousadia. Então, eu falo o seguinte, é muito difícil, tanto para quem saiu do nada, quanto para quem teve muito. Só que tu fala isso, a galera não entende, porque a galera é dinheirista e acha que dinheiro resolve tudo na vida, sabe? Então acha que pelo fato de eu ter um pai que tem grana, é como se eu não tivesse nenhum outro problema e a vida fosse cor-de-rosa. Porque o cara que tem grana, o que acontece? Ele não tem a dor da necessidade para fazer acontecer. Eu, por exemplo, quando eu comecei a empreender com meu pai, a nossa família estava ferrada, lascada, fodida. Tanto é que meu pai e a família estavam com o nome sujo. Eu fui emancipado para abrir o CNPJ no meu nome. E aquilo era um motivo de força para mim. Eu lembro que eu colocava muito na minha cabeça, eu vou comprar um apartamento, eu vou ter grana, eu não vou passar essa dificuldade que meu pai passou, que a minha avó passou, que meu avô passou. Então, assim, pessoas que têm um contexto de abundância, é mais difícil para elas ter um motivo para ação. Então é desafiador para quem não teve nada, para quem tem mais ou menos, tipo, sabe, não tem nada a ver dizer, fulano, tal. Então, assim, por favor, não coloquem somente o mérito nos nossos pais. A gente ralou pra cacete, por mais que seja deles um pouco também, dá um méritozinho pra gente, que, cara, eu trabalho muito, brother. Eu sei que você trabalha também. Eu também. Eu brinco o seguinte... Tem gente, porque julho do ano passado eu estava com 60 mil seguidores no Instagram, agora está com 340, alguma coisa assim. Rápido, hein? Tá muito massa. E o meu conteúdo é mais técnico, né? Mais gestão, é mais difícil de eu viralizar e crescer base como quem produz fitness, lifestyle, beleza e tudo mais, até né? empreendedorismo. Eu tô lá no Instagram falando de PDCA, de processo, de indicadores, né? Só coisa chata. Mas como eu estava dizendo, eu gravei com o Israel da Melius aqui, ele falou assim, Marcos, eu não lembro se ele falou isso no podcast ou lá no Giants, que ele foi ser mentor lá no Giants, junto com a gente em um dos encontros. Ele falou assim, Marcos, nós estamos capitalizados e uma das pressões que eu recebo dos investidores é para diminuir o meu tempo médio de contratação.
Hoje, na Melius, para contratar, em média, 2, 3 meses por vaga. 2, 3 meses. Nós estamos com capital, nós temos sei lá quantas posições abertas, só que a gente não baixa a régua da nossa contratação. Porque eu não troco o médio e longo prazo pelo curto prazo. Eu não vou trazer gente mais rápido que é gente ruim, que é gente que está fora do fit, da aderência do jeito de ser da Melius. Então, no processo seletivo da Melius, tem uma etapa que o candidato ele é entrevistado por um comitê composto por outras áreas e outras pessoas que têm pouquíssima interface com aquele cargo no dia a dia. Porque pessoas que têm pouquíssima interface com aquele cargo no dia a dia não estão sentindo tão forte a dor da necessidade daquele cargo. Então elas não vão baixar a guarda para entrar mais rápido. Porque o gestor da pessoa, o colega da pessoa, está com a água batendo na bunda, nós estamos desesperados, a Melius está crescendo, traz esse aqui mesmo, eu estou afogando. Então tem que passar no comitê de cultura com outras pessoas que não têm tanta interface com aquele cargo, que aquelas pessoas vão validar o quanto aquela pessoa tem um jeito Melius. Então, uma evidência, um erro que eu já cometi com base no conceito que você trouxe, né, da metáfora aí do copo de água, e um case de uma empresa super de sucesso, que é a Melius, que está bombando aí, porque, né, fazendo de qualquer acontecer. maneira, né, por mais que você não mude a temperatura da água, se tu bota 1 ml de água fora da temperatura, o todo vai se modificar de alguma maneira. E não é interessante para a vibe que a Melius está. É, por isso que eu digo, você empresário, o teu processo seletivo, o teu processo de recrutamento e seleção tem que ser criterioso. Coloca amor, coloca carinho. A mesma energia que você coloca para vender os teus produtos e serviços, você deveria colocar algo minimamente proporcional para vender a sua empresa, para atrair talentos. Porque o que é uma vaga de trabalho na sua empresa? É um produto que você tem que promover no mercado e trazer as pessoas certas. Então, não traga gente ruim para o seu negócio. Faça um processo seletivo. Contrate devagar e demita rápido. Tenha crivo, tenha critérios, tenha etapas. Procure, entreviste bastante. Para de trazer qualquer pessoa para sua empresa só porque a água está batendo na bunda ou só porque tem um monte de incêndio para apagar. Ah, coloca esse primo, coloca esse cunhado, coloca aquele tio. Ah, lembrei do meu amigo. Não contrate as pessoas somente por confiança. Coloque também o elemento da competência, do perfil. Porque não adianta você trazer a pessoa errada. Errou no recrutamento, não tem treinamento que resolva. Errou na seleção, não tem gestão que resolva. Contrate direito ou pare de crescer. Ou provavelmente você vai até morrer. Então, recrutamento e seleção é uma coisa muito séria, que as empresas levam isso de uma maneira muito mal feita. Isso me deixa, perdoa a palavra, puto, sabe? E é muito louco, porque isso é muito... A galera do passado, das empresas do passado, parece que dão mais valor a isso do que as startups do presente. Como é que é? Totalmente contraditório, porque os meus amigos startupeiros, eles não estão nem aí para a cultura, não estão nem aí para nada envolvendo recrutamento e seleção. É qualquer pessoa que tem habilidade técnica, a hard skill, vai lá e contrata, coloca para dentro e está tudo certo. Não vê se o cara tem convergência com o objetivo da empresa, com o propósito da empresa, não vê se bate de fato no coração dele. E é muito louco isso, porque se as empresas do passado muitas vezes fazem essa parada com um negócio com mais calma de recrutamento e seleção, por que as novas não estão fazendo, sabe? É uma dificuldade que eu vejo muito grande, porque muitas vezes as pessoas não sabem a importância disso. E aí tu falou a parada do coloca o mínimo energia em você vender a tua empresa para as outras pessoas, a mesma energia que você colocaria de você vender para o teu cliente final. Eu diria que é a mesma coisa, porque se tu traz um bom funcionário para dentro, você vai acabar vendendo mais também. Exato. E eu enxergo literalmente assim, como um produto. Eu até penso na proposta de valor adequada para o público que eu quero que esteja trabalhando comigo lá dentro. Porque esse cara, ele tem vontades, ele tem desejos, ele tem dores, ele tem uma série de coisas para que eu adeque a minha entrega para a necessidade dele. Porque, por exemplo, custa, sei lá, R$1.000 para um seguro-saúde. A galera lá é PJ. Eu posso dar R$1.000 no seguro-saúde ou posso pegar aqueles mesmos R$1.000 e oferecer 2 vezes por mês, 2 saídas de happy hour, que para um jovem, no nível de consciência que ele está, pode ser muito mais adequado para a necessidade que ele tem do que o plano de saúde, por exemplo. Sacou o que eu estou dizendo? Adequar a tua entrega para a necessidade. Assim como a gente faz com os nossos clientes, a gente adequar a nossa perspectiva de valor para o nosso funcionário também.
Uau, sensacional. Sacou? Eu faço isso demais. Customizar a entrega, né, que a empresa faz, não só para o cliente, mas também para o colaborador. Davi, para a gente caminhar aqui para o final, imagina o seguinte, imagina que Deus, Papai do Céu, colocou um superpoder nesse microfone e que a sua próxima fala vai ser ouvida por milhões de empreendedores no Brasil. Tá? Então, pense muito, vá refletindo aí, né? O que você poderia trazer aí de mensagem final, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, o tempo que fizer sentido, com todo o seu coração, toda a sua inteligência, toda a sua competência, todo o seu profissionalismo, né? O que você poderia trazer de mensagem que vai ser ouvido por milhões de empresários, porque Deus abençoou esse microfone, porque você merece essa voz, porque eu que conheço você, a sua família, sei que vocês têm um coração verdadeiro, têm um trabalho sério, têm uma integridade enorme, uma simplicidade incrível. Eu admiro pessoas assim que, quando você conhece elas e convive com elas, você não consegue nem perceber o tamanho do patrimônio que elas têm, porque elas são pessoas de verdade. São pessoas simples, são pessoas brincalhonas. São pessoas que você vê valor no ser, não no ter. Né? Então, isso é demais. Então, Papai do Céu abençoe esse microfone. Essa é a sua mensagem final aí para milhões de donos de empresas desse nosso Brasil. Cara, manda ver. Que responsabilidade. Às vezes eu imagino o seguinte... Eu trabalho muito com jovens, sabe, Marquinhos? E eu vejo... E a coisa que mais me deixa triste é ver jovens que não acreditam em si, não acreditam no seu próprio potencial e terceirizam a visão que eles têm para outras pessoas. A visão que eu tenho, eu imagino assim, Deus olhando para você não, mas olhando para um cara, para um empresário como esse, que hoje ele está com o potencial dele extremamente travado, extremamente preso. Ele olha e diz assim, cara... Eu te dei uma habilidade, um conjunto de habilidades que são só suas. Eu te dei uma visão, uma missão, uma maneira de enxergar o mundo, um coração, um sentimento. Eu te dei uma série de coisas que são só sua. Você tem uma habilidade que é só sua, só você enxerga o mundo como você enxerga. Imagine que você é um engenheiro. E como engenheiro você fabrica uma máquina que tem um potencial de fazer 10 mil canetas como essa por dia. E você me vende essa máquina. E aí eu coloco para rodar na minha empresa e eu produzo apenas uma ou 10 dessas por dia, sabendo que tem o potencial para produzir 10 mil. Sendo que a máquina anterior ela tinha potencial para produzir 10. Só que você passou anos estudando, pensando e cunhando essa máquina para ser única, para fazer 10 mil canetas por dia. E eu estou colocando para fazer somente 10. Como é que você, como engenheiro, se sente? Me sinto mal, frustrado, me sinto subutilizado, me sinto ferido, me sinto minimizado. Eu sei que é muito louco eu falar isso, mas às vezes eu sinto que é essa maneira como Deus olha pra gente, sabe? Ele diz assim, uau, você tem um potencial gigante que é só teu, uma visão de mundo que é só tua, uma habilidade que é só tua, e você tá pegando tudo isso e jogando na lata do lixo, por quê? Por medo? Necessidade de aprovação? Por qual motivo? Você tá sendo covarde. E mais, você tá sendo egoísta, arrogante e prepotente. Você tá pegando uma habilidade que eu te dei, para você multiplicar, porque nós fomos feitos para boas obras, e você está literalmente se submetendo ao medo, à necessidade de aprovação, a qualquer outra crença negativa como essa que está impedindo você de fazer o que você deveria. Cara, quando a gente empreende, a gente está transformando o Brasil em diversas esferas. Primeiro que com o salário emocional que a gente dá para as pessoas dentro da nossa empresa, a gente literalmente muda a vida delas. Segundo, com a quantidade de grana que a gente dá como salário para essas pessoas, elas estão gerando oportunidades. E o ciclo da economia funciona assim. Quanto mais você consome, mais os empreendedores têm que contratar pessoas para produzirem. E quanto mais eles produzem, quanto mais vendem, mais salário eles têm para dar. E assim a roda da economia funciona. Quando você empreende, você está gerando emprego, renda e economia para o nosso país. Você está gerando oportunidades, está gerando inspiração, você está gerando desejo de empreender na maioria das outras pessoas. Você está subindo a barra do nosso país. Então não é só sobre você. Não é só sobre você, empreendedor, é sobre o todo. Então, para de ser egoísta, para de ser arrogante, para de ser prepotente e coloca teu trabalho para jogo. Impacta milhares de pessoas. Se você está contratando 20 pessoas hoje e você acha que é muito, você está literalmente com o potencial atrofiado. Pega teu potencial e coloca de fato para jogo, para você gerar impacto na vida das pessoas. Foca em gerar valor, foca em passar tua mensagem para frente. Tenho certeza que você pode e você sabe que você pode muito mais no fundo, no fundo.
Mas o que é que tá te fazendo, qual que é o ovo podre que você tá colocando na tua receita aí, que tá te pedindo de fato fazer o que você sabe que você deveria? Essa é a minha mensagem, é isso que eu penso todos os dias, Marquinhos. Uau, que mensagem brilhante. Muitas vezes o que a gente precisa é de uma mensagem, ou de poucas palavras como essa. Porque eu realmente acredito que a transformação está aqui, ó, em um clique. Eu acredito que a transformação acontece rápido. E às vezes a gente acha que a transformação está no calendário, que eu vou encontrar ela. Não, mas ela está aqui, está no clique, no poder de uma decisão. E palavras tão belas como a que você colocou agora são como faíscas para poder acender essa pólvora dentro de nós, né? E você trouxe a palavra potencial e eu quero fechar com uma reflexão sobre ela. Caso você não exerça o seu potencial e traduza o seu potencial e performance, você corre o risco de um dia morrer. E lá na sua lápide estar escrito assim: aqui jaz uma pessoa que tinha muito potencial. Então o potencial ele é maravilhoso, mas ele é perigoso. Ele é maravilhoso porque podemos traduzir ele em performance e resultados, mas ele é perigoso, porque se você for para o seu túmulo, para a sua lápide com potencial, imagina só, não vai pegar bem, né? Aqui morreu fulano ou fulana que tinha muito potencial. Então não desperdice o seu potencial. Escuta esse cara brilhante aqui, uma das mentes mais inovadoras, geniais, um dos caras que eu mais admiro. Eu não sei você, cara, mas eu quero morrer vazio. Literalmente saber que eu cheguei no fim da minha vida, eu coloquei tudo o que eu tinha pra dar pra jogo e fim, velho. Legal, legal. E que eu vivi uma jornada de chegar cada vez mais próximo desse verdadeiro potencial que, na verdade, ele é infinito, né? Que a gente vem pra Terra pra fazer... A gente pode fazer 3 coisas. Deixar a Terra melhor, igual ou pior que a gente encontrou, né? Só que se você deixar igual, você é parte do problema. Se você deixar ela pior, você é o problema. E se você deixar ela melhor, é o mínimo que você faz, porque o mundo vai ser muito pior se você não fizer o que você sabe que deveria ser feito, sabe? Uau. Essa é a visão que eu tenho. Vou te desafiar agora para você colocar tudo para fora junto comigo. Tô dentro. É o ritual final do Pode Acelerar. Já já eu vou fazer uma contagem 3, 2, 1, eu falo pode, você acelerar no microfone. Mas antes a gente tem que ativar a fisiologia. Já já eu vou falar, vamos ativar, Davi. A gente faz assim, ó, go, 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 beleza? Fechou. Vamos ativar, vai! Go, 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 go! Congelou, 3, 2, 1, pode! Acelerar!